é o nome do Senhor Jesus. Conhecemos bem a história de Israel, conhecemos bem a história do patriarca pai Abraão, conhecemos a história de Isaac, conhecemos a história de Jacó, conhecemos a história de José, que José foi levado ao Egito, e a Bíblia vai falar que logo após José, o seu povo também foi levado ao Egito. Ali cresceram, multiplicaram, ali foram escravos por vários anos, cerca de 400 anos, eles viveram escravos ali do Egito. Chegou um certo dia que Deus ele ouve o clamor do povo. Ele ouve o clamor da multidão, o clamor dos seus filhos, ao qual clamava, pedindo livramento, a qual clamava, a qual buscava, pedindo a intervenção divina para os tirar daquele sofrimento, para tirá-los daquela escravidão. A Bíblia vai falar que no meio deles, Deus levanta Moisés. Nós conhecemos a história de Moisés. Moisés, com 3 meses, ele foi levado ao Rio Nilo e ali deixado pela sua irmã. Porém, a Bíblia vai nos falar que a filha de Faraó o resgata, a filha de Faraó o tira das águas, tanto que o nome Moisés significa tirado das águas. A Bíblia vai falar que Moisés ele fica durante 40 anos no palácio, recebendo os melhores estudos, recebendo ali as melhores coisas de rei que o rei ou o faraó tinha para oferecer para ele, pois Moisés era considerado um filho. A Bíblia vai nos falar que com 40 anos Moisés, ele vê o egípcio maltratando um do seu povo. A Bíblia vai falar que Moisés ele se ira e acaba matando aquele soldado egípcio e acaba fugindo para o deserto. A Bíblia vai nos falar que Moisés ele fica mais 40 anos no deserto. Ali Moisés ele conhece a sua esposa, conhece seu sogro, e ali Deus o chama para tirar o povo do meio da escravidão. Ali Deus ele fala com Moisés, para que Moisés fosse o líder, para que fosse guiado por Deus, para que tirasse o seu povo daquela escravidão do meio do povo do Egito. Deus ele fala que escuta o clamor do povo, então Deus ele resolve chamar Moisés. Moisés ele quer dar uma desculpa falando que tem a língua pesada, mas Deus ele sempre tem um plano. Antes que o homem pense, Deus ele já está com o plano executado. Antes que o homem pense em olhar para trás, voltar ou dar uma desculpa, Deus ele já entrou com a providência. Deus ele já tem um plano determinado, Deus ele já tem um projeto. Então quando Deus ele te chamar, não dá desculpa, porque se Deus está te chamando, é sinal que é através de você, por você ou em você que Deus ele vai fazer a obra. Aleluia, glória a Deus. A Bíblia vai falar que Moisés ele dá uma desculpa falando, mas eu tenho a língua pesada ou eu sou gago? Deus ele fala, por isso eu te ordeno que você chame o seu irmão. Eu entrego para você, você fala para o seu irmão e seu irmão irá reproduzir. Eu falo para você, eu entrego para você, eu mostro para você, porém você vai passar para o seu irmão vai reproduzir para o povo. E a Bíblia fala que assim acontece. Deus ele fala para Moisés, Moisés fala para o seu irmão, e seu irmão fala para a multidão. A Bíblia fala que Deus ele levanta Moisés, 40 anos Moisés é levado juntamente com o povo
para o deserto. Deus usa Moisés para tirar o povo do Egito. Talvez Deus ele está te chamando para que você livre pessoas da escravidão, para que você livre pessoas da sepultura, para que você tire as pessoas da escravidão do Egito e leve até a terra prometida, a qual Deus ele já tem separado para o seu povo. Deus ele promete a terra, Canaã, Nova Jerusalém. Deus promete Jerusalém. Deus ele promete as terras para o seu povo desde a época de Abraão. Deus ele tem que cumprir com uma promessa. Então Moisés livra o povo e começa a levar o povo ao deserto. Mas por causa da incredulidade, por causa da desobediência, por causa da murmuração, a Bíblia vai falar que o povo ele começa a andar e fica no deserto durante 40 anos. Talvez se nós murmurássemos menos e cresce mais no poder de Deus, não andaríamos tanto dentro do vale, não andaríamos tanto no deserto, e sim já estaríamos aonde Deus quer que nós estejamos. Talvez se nós nos posicionássemos da maneira que Deus quer que nós estejamos, não andaríamos em círculos, mas andaríamos em linha reta, porque a Bíblia fala que reta é o caminho que leva para o céu. Jesus ele é o caminho. Nós andamos em círculo por causa da nossa incredulidade, porque a Bíblia fala que quando Moisés ele é levado ao monte e fica durante 40 dias no monte, eles levantam para si um bezerro de ouro e começam a adorar o bezerro de ouro, não sabendo que Deus estava com Moisés ali escrevendo os 10 mandamentos. Talvez por não esperar, talvez por não saber o tempo certo, talvez por não crer no movimento de Deus e naquilo que Deus tinha para o seu povo, ele levanta para si ídolos e começam a adorá-lo. A Bíblia vai falar que eles ficam andando no deserto durante 40 anos. Moisés ele começa andando. A Bíblia vai falar que Deus ele faz o povo atravessar o Mar Vermelho. Aquele grande mar que está lá na frente. Essa é uma cena muito linda. Imagine só, o povo do Egito, o povo de Israel, os israelitas fugindo dos egípcios, chegando até um lugar onde só havia mar, de um lado só havia montanhas, e atrás vinham os egípcios. Lembra-te da onde você foi tirado. Lembra-te do que Deus fez você passar. Quando você achou que não tinha mais saída, o inimigo continuava perseguindo. Deus estava te livrando, te tirando do mundo, e o mundo e o diabo vinha na cola. E quando você olhou para um lado, não viu saída. Quando você olhou para o outro, não viu saída. Quando você olhou para frente, não viu saída. Aí você levantou a sua voz, igual o povo aqui, ó. Quando você levantou a tua voz, falou: o que será de nós? Seria melhor nós termos ficado lá atrás. Deus ele pega, sopra de lá para cá, e o mar é aberto no meio, trazendo livramento para mim e para a sua vida. Deus está mandando você refrescar a sua memória. Deus está mandando você olhar para trás, olhar o livramento que Ele te deu, olhar da onde Ele te tirou, olhar da onde você saiu.
O que Ele fez na sua vida, a grandeza que Ele fez, te tirou da escravidão, te abriu uma oportunidade, te abriu o caminho onde ninguém conseguiria abrir, te abriu um lugar, uma porta aonde ninguém poderia abrir. Deus abriu o mar vermelho para que o povo passasse, e o povo passou. A Bíblia vai nos falar que ninguém sujou o pé de lama, todos passaram com o pé enxuto, todos passaram com os pés secos, louvado é o nome do Senhor, e chegaram do outro lado. Só que a Bíblia vai nos falar que eles continuavam caminhando. Deus, Ele falou que Moisés, Ele fazeria o povo herdar a terra prometida. Deus falou a Moisés que Ele livraria o povo da escravidão e fazeria o povo herdar a terra prometida, que Ele já tinha prometido a Abraão, a Isaque, a Jacó e a seus descendentes. Só que a Bíblia vai nos falar que Deus, Ele permite Moisés olhar para a terra prometida, mas não permite Moisés adentrar. Deus permite Moisés enxergar a promessa, mas não permite Moisés usufruir da promessa que ele tinha para os seus filhos. O que eu aprendo aqui é que Deus, Ele pode prometer para mim e para você, pode trazer uma promessa para mim e para você, mas quem vai herdar a promessa são os nossos filhos. Deus vai fazer, fala que vai fazer coisas nas nossas vidas, mas as promessas podem ser estendidas aos nossos filhos, aos nossos netos, até aqueles a qual haver o arrebatamento da igreja. A Bíblia fala que Deus, Ele sepulta a Moisés, ninguém sabe aonde. Deus, Ele sepulta a Moisés, porém Ele levanta a Josué, coloca Josué capítulo 1 é um texto muito lindo. Então, esforça-te tão somente. Da mesma maneira que eu fui com Moisés, eu serei com você. Não te mandei eu, não olhes para a direita, nem olhes para a esquerda. Tão somente medita na lei de dia e de noite, que eu farei com você as mesmas coisas que eu fiz com Moisés, meu servo. Josué recebe a promessa do céu. Josué recebe a promessa de Deus, que Deus iria com ele. A Bíblia vai nos falar que Deus vai entregar Jericó na mão de Josué. A Bíblia vai nos falar, conhecemos a história é muito linda, aonde Deus manda o povo rodear Jericó durante 6 dias, e no 7º dia Deus manda o povo rodear Jericó 7 voltas, e na 7ª volta o povo iria gritar. E quando o povo gritasse, desse o brado, Deus daria a vitória ao seu povo. A Bíblia vai nos falar que Josué faz conforme Deus ordena. Josué junta o povo e começa a rodear Jericó, aquelas muralhas muito grandes, ninguém entrava ou ninguém saía. Talvez para os homens era um impossível, talvez para os homens não tinha jeito, mas assim como Deus já fez na minha vida e na sua vida, algumas coisas que para mim e para você não tinha jeito, Deus fez. A Bíblia vai nos falar que o povo vinha, rodeava a cidade e ia embora. O povo vinha, rodeava a cidade e ia embora. Porém o povo de Jericó não entendia. Esse povo deve estar louco.
Porém, os planos de Deus, os projetos de Deus, a estratégia de Deus, não é a minha estratégia, não é a sua estratégia, ou não é a nossa estratégia. Nós temos um plano, mas temos que saber qual é a vontade de Deus. Nós temos um projeto, mas nós temos que saber qual é a vontade de Deus. A Bíblia vai nos falar que no 7º dia eles rodeiam a cidade. Na 7ª volta, eles dão um brado, eles gritam. A Bíblia vai falar que a muralha ela não despedaça, a muralha ela não tomba. A Bíblia vai falar que a muralha ela afunda, como se tivesse alguém afundando de cima para baixo. Deus ele coloca a sua mão de poder sobre a muralha e ela é afundada, não é caída, não é tombada. Deus ele afunda para que o povo Israel passasse ali e matasse todos os inimigos. Deus entrega Jericó nas mãos do povo de Israel. Porém, não é a única batalha que o povo tem. A Bíblia vai falar que o povo tem mais uma cidade. A Bíblia vai falar que Josué manda eles visitar a cidade de Ai. O povo vai visitar, alguns homens, alguns varões vão visitar a cidade. E eles chegam com uma notícia muito boa. Josué, nem mande todos para não cansar o povo. Mande somente 3.000 homens. Não mande todos, para que não canse o povo. Ou seja, eles estavam saindo de uma vitória, onde Deus ele afundara o muro de Jericó, a qual a barreira para o homem não tinha como passar. Eles estavam vindo de uma grande vitória. E o que seria mais aquela pequena cidade para eles? Eles falaram: estão em nossas mãos, vamos vencer, já é nossa a cidade, já somos vencedores, já está entregue em nossas mãos. Mas a Bíblia vai falar que quando eles sobem, eles são derrotados e envergonhados. Quando eles sobem, eles têm que virar as costas e correr, porque por mínimo que foi a cidade de Ai, os guerreiros, Deus os faz regressar. Deus não ajuda, Deus não trabalha. Eles precisam fugir, porque o inimigo foi maior do que eles. Mas não tinha acabado de sair de uma vitória, não tinha acabado de vencer o povo de Jericó, não tinha acabado de derrubar a grande muralha, não tinha acabado de atravessar o Mar Vermelho. A Bíblia vai falar que Josué lhe rasga as suas vestes, não entendendo o que aconteceu. Josué estava na liderança. Deus tinha prometido a Josué: assim como fui com Moisés, eu serei contigo, então somente esforça-te. Josué fez. A Bíblia vai falar: Josué rasga e começa aqui, olha, ele levanta um clamor: ah, Senhor Jeová, porque com efeito fizeste passar esse povo Jordão, para nos entregar nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer, antes tivéssemos contentado em ficar além do Jordão. Deus ele fala com Josué: Josué, vocês não estão vencendo porque existe anátema no meio de vós.
Vocês não estão vencendo porque vocês romperam a aliança entre mim e vocês. Vocês não estão vencendo porque vocês romperam a aliança entre mim e entre vocês. Então eu não estenderei mais a mão sobre vocês, só estenderei a mão sobre vocês quando vocês arrancarem a anátema que há no meio de vós. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Deus, Ele não compartilha com o pecado. Deus, Ele não compartilha com o que é impuro. Deus não compartilha com aquilo que é anátema na presença dEle. Deus está falando para mim e para você: é tempo de santificação, é tempo de retirar as impurezas, é tempo de tirar todo o pecado, toda a incredulidade, toda a anátema que há no meio de vós, e aí eu vos livrarei. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Deus, Ele fala com Josué: tira o pecado que há no meio de vós. Tira a impureza que há no meio de vós. Josué levanta um clamor a Deus. Deus, Ele mostra onde existe a anátema. Deus, Ele mostra para Josué, para o povo, aonde que está alojado o pecado. Deus ainda mostra. Muitas das vezes achamos que Deus, Ele não vai mostrar, engano nosso. Muitas das vezes achamos que o que fazemos escondido vai ficar escondido. Não. Não fique escondido. A não ser que você queira sofrer as consequências. Porque a minha Bíblia, e creio que a sua Bíblia, fala que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Deus, Ele faz Josué chegar até a tribo de Judá. Aqui, verso 17: fazendo chegar a tribo de Judá, tomou a família de Zerá, fazendo chegar a família de Zerá, homem por homem foi tomado Zabdi, e fazendo chegar a sua casa, homem por homem foi tomado Acã, filho de Carme, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá. Deus, Ele mostra para Josué aonde que está a anátema. Josué vai até Acã e fala: filho meu, eu rogo-te que dai graças a Deus e glorifica o nome do Senhor, e não me esconda nada. O que você tem feito? Por que nos perturbastes? Fazendo Deus virar as costas para nós. A Bíblia vai falar que Acã, ele fala: eu pequei contra você e pequei contra o Senhor. Porém, eu tenho escondido na minha tenda a anátema. Eu tenho escondido na minha tenda a capa babilônica e uma cunha de ouro do peso de 50 ciclos, porque eu cobicei e os que estão escondidos na terra no meio da minha tenda. Deus está falando para mim e para você: é noite de desfazer da capa babilônica, é noite de desfazer do pecado de estimação, é noite de desfazer daquilo que é anátema perante a presença do Senhor.
É noite de desfazer daquilo que nós temos feito em oculto. É noite de desfazer do pecado que temos escondido. Porque se nós não desfazermos, Deus irá revelar. Porque a igreja é santa, a igreja é pura, a igreja é imaculada, a igreja é lavada com o sangue do Cordeiro. E só vai entrar no céu aquela igreja santificada, lavada pelo sangue de Jesus. É noite de santificação. Talvez durante a caminhada, as guerras, as batalhas, nós trouxemos, porque essa capa aqui foi tirada do despojo de Jericó. Essa capa, ela não veio do Egito, ela veio depois do Egito. Deus mandou você olhar, lembra de onde Ele te tirou no começo da mensagem? Lembra de onde Deus te tirou? Você viu os livramentos, você saiu da escravidão, você atravessou o Mar Vermelho, porém durante a caminhada você vem arrastando, achando que Deus não vai retirar. Durante a caminhada você vem trazendo, se ninguém falar eu não tiro, se ninguém falar eu não tiro, se Deus não mostrar eu não faço, se Deus não mostrar eu não tiro. Hoje é noite de você tirar, antes que Deus traga a público o que você está escondendo em oculto. Ele escondeu até que Deus mostrou a Josué. Ele escondeu até que Deus revelou a Josué. Josué era líder, e nós temos líder. Josué estava na liderança do povo, e nós temos quem nos lidera. Nós somos liderados. Deus mostrou a Josué líder de Acã. Então tome cuidado para que Deus não mostre aos nossos líderes o que nós estamos fazendo em oculto. Porque Deus ainda revela, Deus ainda mostra. É noite de desfazer daquilo que estamos fazendo em oculto. Meu Deus. A Bíblia vai falar que Josué manda os moços ir até a casa dele, a tenda, e ali onde ele fala que estava alojado verdadeiramente. Ali estava a capa de 200 ciclos, ali estavam as pratas, e ali estava a cunha de ouro. Estava num lugar bem escondido. Talvez quem entrasse na casa não percebia, talvez quem fosse visitá-los não percebia, talvez quem fosse frequentar a casa deles não via, porque estava escondido. Talvez nós olhamos e vemos pessoas que nos rodeiam e não sabem. Nós falamos, nossa, isso está bem escondido, está bem guardado. Mas Deus, Ele vê. A minha Bíblia fala que no dia Deus vai mostrar todas as coisas que estão em oculto. Deus, Ele vai revelar todas as coisas que estão em oculto. Deus, Ele vai trazer à vista todas as coisas que estão em oculto. Talvez não percebemos, pode estar bem debaixo do nosso nariz. Mas assim como Deus revelou a Josué, Deus ainda revela. E antes que Deus revela, Deus, Ele está nos advertindo.
Deus ele nos está trazendo uma palavra para que quando aconteça ou se acontecer, você não venha falar que Deus não avisou. Talvez, se ele não tivesse pegado e trazido, o povo não teria perecido. Talvez, se ele não tivesse cobiçado a capa e trazido, porque é uma capa de idolatria, uma capa babilônica, é uma capa a qual ele idolatrava, era um algo a qual ele estava acima de Deus. No coração dele estava priorizando a capa do que a Deus, porque a partir do momento que ele resolve desobedecer a Deus e trazer a capa, sinal que a capa está em primeiro lugar. E o povo ao qual perece, ele está no meio, ou seja, ele está perdendo a guerra por causa do próprio pecado. Ele está perecendo por causa do próprio pecado. Ele está padecendo por causa do próprio pecado. A terra prometida era para todos, a promessa era para todos, não tinha divergência de pessoas, não tinha os escolhidos eleitos, não tinha ali entre o povo a estrelinha de Jesus, não tinha a estrelinha de Jeová para receber a herança, não, era a promessa para todos. Assim não é diferente para nós. Deus nos prometeu o céu, Deus nos prometeu que Ele estaria conosco todos os dias da nossa vida. Deus nos prometeu que se nós perseverarmos até o fim, seremos salvos. Deus nos prometeu em João 14, não vos turbe o vosso coração, credes em Deus, credes e também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não teria dito, eu vou preparar um lugar. E quando eu vos preparar um lugar, porque eu quero que vocês estejam onde eu esteja, eu quero que vocês vão para onde eu vou, eu quero que vocês estão aonde eu estou. A promessa é para todos. A Bíblia vai nos falar que eles chegam até a casa e estava lá. E ali é revelado o pecado de Acã. Ali é trazido à tona no meio de todos. Naquela época existiu o apedrejamento. Naquela época, se você pecasse contra a lei, você era apedrejado. Naquela época não tinha cadeia, não tinha presídios. Mas Deus trouxe à tona o pecado de Acã. Não somente padeceu Acã, a Bíblia vai falar que padeceu Acã, padeceu a mulher de Acã, padeceram os filhos de Acã, padeceram as ovelhas de Acã, padeceram os gados de Acã, tudo aquilo que era de Acã e sua família foram destruídas. Quando deixamos o pecado em oculto, não somente padece nós, mas padece toda a nossa casa. Por quê? Deus não trabalha. Não por causa que Ele não tem poder, não, mas por causa que nós rompemos a aliança que Ele fez para conosco. É noite de tirar o pecado, é noite de refazer a aliança com o céu, é noite de retirar toda a impureza, toda a idolatria, tudo aquilo que está em primeiro lugar do nosso coração, e trazer novamente a aliança de Deus, o conceito de que Deus irá na nossa frente, nos livrando de todo mal, nos livrando de todo perigo, nos guardando, para que possamos herdar a terra prometida.
Com o pecado ninguém adentra na terra. Com o pecado ninguém recebe a promessa. Com o pecado ninguém alcança aquilo que Deus tem preparado. Com o pecado perecemos. Com o pecado padecemos. Com o pecado deixamos de viver as promessas do céu. Com o pecado deixamos de obter a salvação. Com o pecado deixamos de receber as promessas e as bênçãos celestiais. Com o pecado deixamos de receber as comportas do céu abertas sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família e sobre a minha descendência. Mas sem o pecado recebemos a terra prometida, a qual está preparado para vós desde a fundação do mundo, a qual o céu já tem separado, a qual o céu já tem preparado. O céu está pronto para nos receber, mas nós temos que estar preparados para ir para o céu. Não adianta o céu estar preparado, mas nós não. O céu está preparado, agora quem tem que preparar somos nós. Aleluia. Retira o pecado que está em oculto, e Deus terá misericórdia sobre a sua vida. Porém, se permaneceres no pecado, Deus irá revelá-lo. Então, somente para a liderança, mas também colocará em público. Deus está nos advertindo nesta noite, e que possamos atentar a essa palavra. Confesso, não era o que eu queria ministrar hoje, tanto que foi falado que eu iria pregar aqui, não era, mas o Senhor sabe. Eu só entreguei o que Ele me deu. Agora cabe a mim e cabe a você crer. Amém? Que o Espírito Santo fale mais